Na festa de casamento da minha própria filha, me entregaram um crachá que dizia: convidada com acesso limitado, sem fitinha, sem nome bonito, sem nenhuma graça. Um pedaço de papel impresso, torto e dobrado num canto, como aqueles crachás de visitante em hospital público. E foi nesse momento que eu soube, eu não era bem-vinda ali. Fiquei olhando aquele papel, sem entender se era uma piada de mau gosto ou um engano. Até sentir uma mão roçando meu braço. Quando olhei para o lado, lá estava ela, Beatriz, a mãe do noivo. Com um sorriso daqueles que não chega nos olhos, se inclinou no meu ouvido e sussurrou: isso quer dizer que não tem prato para você. Fiquei esperando ela dar uma risadinha, fazer uma graça, me dizer que era brincadeira. Mas não. Ela virou as costas e saiu andando com seus saltos finos, como se tivesse soltado qualquer coisa sem importância. Como se fosse só mais um detalhe numa festa que ali, eu percebia, não tinha espaço para mim. Fui até o mural dos lugares marcados. Meu nome não estava entre os familiares, nem na mesa dos amigos, nem lá no fundão. Nada, era como se eu nem existisse. Os garçons passavam por mim com bandejas de espumante e salmão, mas nem olhavam na minha direção. Aquela sensação, parecia que eu estava invisível. Na bolsa, eu senti o peso do envelope que levei com tanto carinho. Um cheque de 7.000, dinheiro que juntei com meses de trabalho dobrado, plantão no fim de semana, virando noite em hospital. Abri mão das minhas férias pela primeira vez em anos só para conseguir dar esse presente. Um presente que, agora, parecia ridículo. Andei até a mesa de presentes. Vi meu envelope ali, intocado. Reconheci de longe a minha letra. Peguei de volta, coloquei de novo na bolsa e virei as costas. Dei meia volta e fui embora da recepção. Já estava quase no estacionamento quando ouvi a voz da minha filha atrás de mim. Mãe, espera. Mas eu não parei. Não ali. Não daquele jeito. Daquele dia em diante, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me chamo Marta. Tenho 57 anos. Sou técnica de enfermagem há mais de 30. Trabalho em um hospital público aqui em Belo Horizonte, no setor de cuidados paliativos. Meus dias são longos, intensos e muitas vezes, pesados. Lido com dor, com despedidas, com pacientes que só têm a gente ali como último colo. Mas sempre fiz meu trabalho com carinho, com dignidade, com um sorriso no rosto mesmo nas madrugadas mais difíceis. Minha rotina sempre foi corrida. Acordar antes do sol nascer, preparar um café passado na hora, forte, do jeito que gosto, colocar o uniforme já meio puído e pegar o ônibus ainda escuro rumo ao hospital. Ali, me tornava outra, forte, atenta, cuidando de gente que precisava mais do que tudo de um olhar humano. Sempre fui uma mulher prática, discreta, daquelas que vivem com os pés no chão e o coração nas mãos. Nunca liguei para vaidade. Nunca tive tempo para salão, shopping ou viagem de fim de semana. A vida sempre me ensinou a priorizar o que importa. E o que importava, sempre, era minha filha, Camila. Depois que fiquei viúva, quando a Camila ainda tinha 3 aninhos, tudo girava em torno dela. Cada escolha minha foi por ela. Cada hora extra, cada fim de semana trabalhado, cada roupa que deixei de comprar, cada cinema que deixei de ir. A vida não me deu luxo, mas me deu propósito. E meu propósito tinha nome, tinha olhos curiosos e um sorriso que me fazia esquecer o cansaço. Nunca fui de reclamar, sabe? Sempre tive orgulho da mulher que me tornei, da força que criei dentro de mim. Eu era aquela que todos chamavam quando alguém estava mal no bairro. Aquela que fazia sopa para a vizinha gripada, que ajudava na feira da igreja, que escutava mais do que falava. Uma mulher comum, dessas que existem aos montes por esse Brasil, mas que só são notadas quando faltam. Camila sempre foi a minha prioridade. E por muito tempo, achei que eu também era dela. Mas a gente vai aprendendo, aos poucos, que amor de mãe é um tipo de amor que nem sempre volta na mesma medida. Isso não quer dizer que a gente pare de amar, só que a gente começa a se ver um pouco mais. Ou pelo menos tenta. Eu era aquela que chegava com bolo no aniversário, mesmo sem ser chamada, que mandava mensagem toda segunda para saber como tinha sido o fim de semana, que oferecia carona mesmo morando em outro bairro,
que levava marmita quentinha quando sabia que ela estava atolada de trabalho, e que nunca cobrava nada em troca. Minha filha era minha menina, e eu tinha tanto orgulho dela. Ver ela se formar, se vestir bem, fazer amigos, morar sozinha, me deixava com o peito cheio. Mesmo quando a saudade apertava. Mesmo quando ela esquecia de ligar no meu aniversário. Mesmo quando eu só via as fotos dela com os amigos nas redes sociais, e sabia que ela tinha passado o sábado inteiro na cidade sem nem lembrar que eu existia. Mas eu perdoava. Sempre perdoei. Porque mãe, no fundo, se contenta com migalha, desde que ache que é amor. Só que aquele casamento, aquele crachá, aquele olhar de desprezo da Beatriz, foi ali que percebi, talvez eu tenha me apagado tanto para cuidar da minha filha, que esqueci que eu também existo, que também mereço respeito, lugar e prato na mesa. Antes de continuar com essa história, deixa aqui nos comentários de onde você está me ouvindo. Eu adoro saber até onde chegam essas histórias e quem são as mulheres incríveis que estão do outro lado da tela, me acompanhando. Escreve aí que eu vou ler cada uma com carinho. Camila tinha só 3 anos quando a minha vida virou do avesso. Foi numa terça-feira de manhã. Aquele tipo de manhã úmida, com cheiro de terra molhada, em que o sol ainda nem decidiu se vai sair. Eu estava na cozinha preparando o café, o dela com leite morno e Nescau, o meu preto, forte e sem açúcar, quando o telefone tocou. O toque longo, insistente. Atendi sem imaginar que naquele instante, meu coração seria arrancado do peito. Do outro lado da linha, a voz de um policial. Meu marido, o Javier, tinha sido atropelado a caminho do trabalho por um motorista embriagado que furou o sinal vermelho. Morreu na hora. Eu não lembro exatamente o que respondi. Lembro só do som do cereal da Camila estalando na tigela e do meu corpo perdendo a força. Vi tudo girar. E ali, soube que eu estava sozinha. O luto não veio com tempo para respirar. Nem com folga, nem com salário extra. Só com contas. Com silêncio. Com uma filha pequena, que me olhava esperando que eu tivesse todas as respostas do mundo. Tive que me refazer em pedaços. Tive que dar conta. Peguei tudo o que tinha de força dentro de mim e fui à luta. Voltei pro hospital, pedi para me colocarem nos plantões mais puxados, madrugada, fim de semana, feriado. Onde precisasse, eu tava. O pessoal dizia, Dona Marta, a senhora não descansa não? E eu sorria, ajeitava o coque e respondia, descanso depois. Usei o mesmo tênis por quase 5 anos, até que a sola descolou de vez. Uniforme, eu comprava-os de segunda mão, numa lojinha chamada Fardas da Esperança, ali no bairro Santa Amélia, e agradecia quando achava um que ainda vinha com bolso. Camila cresceu vendo a mãe correndo, sempre com o jaleco na mão e o pão na mesa. Nunca deixei faltar nada. No aniversário dela, fazia bolinho de cenoura com cobertura de achocolatado e colocava uma coroa de papel que recortava do encarte de supermercado. No Natal, ela sempre ganhava roupa nova ou caderno bonito, nunca brinquedo, mas também nunca faltou presente. Moramos por anos num apartamento de um cômodo só, no segundo andar de um prédio antigo, com escada de cimento cru. Camila ficava com o único quarto. Eu dormia na sala, num sofá-cama que rangia cada vez que me virava. No inverno, o barulho do aquecedor a gás me embalava junto com o cansaço. Quando ela precisou colocar aparelho nos dentes, eu já tinha juntado algum dinheiro para viajar nas férias. Ia ser minha primeira vez em Porto Seguro, com as amigas do hospital, mas cancelei tudo. Preferi ver o sorriso dela se ajeitando do que as ondas do mar. Depois veio a escola particular. Ela tinha passado numa vaga, e eu sabia que ali era a chance dela se destacar. Peguei um trabalho extra como cuidadora de idoso nos finais de semana, para dar conta da mensalidade. Meu corpo já reclamava, mas meu coração seguia firme. A vizinhança vivia perguntando por que eu nunca mais tentei me casar. E eu sempre respondia, meu coração e minha carteira só têm espaço para uma prioridade. E era pura verdade. Nunca fui de paquerar. Nunca tive tempo de sobra para café com desconhecido, muito menos para ficar em aplicativo de namoro. A Camila era tudo. Ela era uma menina encantadora, inteligente, rápida, com uma curiosidade que me deixava boba.
Lembro de uma vez, numa festinha de família, ela pegou um livro e foi ler debaixo da mesa, de perna cruzada, alheia à gritaria em volta. Eu olhava aquilo com os olhos marejados. Tanta sensibilidade, tanta sede de aprender. E ali, entre plantão e boletim escolar, entre ônibus lotado e roupa lavada à mão, fui criando minha filha com o que tinha presença, amor, dedicação. Nunca dei luxo, mas dei tudo de mim. O tempo passou, e aos poucos fui sentindo uma distância. Mas naquela época, ainda achava que era só a vida adulta dela começando. Nunca pensei que o amor que dei pudesse um dia ser descartado como se fosse uma nota velha de 2, mas a vida é feita desses silêncios também. De esperas não atendidas. De mensagens lidas e não respondidas. Só que naquela época, mesmo cansada, mesmo com o coração apertado, eu seguia, porque era por ela. Sempre por ela. E você? Já fez algum sacrifício por alguém que amava? Já deixou de viver por colocar outro no centro da sua vida? Compartilha nos comentários. Sua história pode tocar outra mulher que também viveu algo parecido. Foi tudo tão sutil, que no começo eu nem percebi. Só depois, olhando para trás, é que as peças começaram a se encaixar. Como quando a gente vê um filme pela segunda vez e entende aquele detalhe que passou batido. Camila já tinha terminado a faculdade, estava trabalhando numa empresa grande, dessas cheias de reuniões em inglês e metas inalcançáveis. Começou a se vestir diferente, falar mais baixo, usar palavras que eu nem entendia. Me orgulhava, claro. Ela estava indo além do que eu consegui. Mas aos poucos, fui percebendo que a minha presença já não era tão bem-vinda quanto antes. Lembro de uma vez que liguei num sábado à tarde, querendo saber se ela queria vir aqui para casa comer um bolo de fubá que eu tinha feito. Ela atendeu com aquela voz apressada. Oi, mãe, tô saindo agora, depois te ligo, tá? E desligou antes que eu dissesse qualquer coisa. Nunca ligou de volta. Outra vez, tentei marcar um almoço com ela. Disse que tava com saudade, que queria ver como ela tava. Ela respondeu, meio sem graça, que os fins de semana dela estavam todos cheios. Agenda lotada, foi o termo que usou. Mas dias depois, vi fotos dela num brunch com os amigos no Instagram. Sorrisos, mimosas, risadas, e eu ali, do outro lado da tela, com um nó no peito. Não perguntei por que não me chamou. Talvez por medo da resposta. Talvez por não querer ouvir que naquele mundo novo que ela vivia, eu não cabia mais. Um dia, ela me apresentou para uma amiga do trabalho dela. Assim, essa é minha mãe. Ela é técnica de enfermagem. Daquelas que fazem plantão, sabe? Não é das que tem diploma chique, não. Eu sorri por fora, mas por dentro senti como se tivesse levado um tapa no rosto. Doeu. Doeu mais do que eu gostaria de admitir. Mas fiquei quieta. Porque mãe, muitas vezes engole o orgulho em silêncio. E então veio o noivado. Camila me ligou animada, dizendo que tinha sido pedida em casamento, que estavam começando a planejar tudo. Fiquei feliz, claro. Apesar da distância, era minha filha, e vê-la realizando sonhos sempre foi minha maior alegria. Perguntei se ela precisava de ajuda com os preparativos. Ela disse que sim, que qualquer coisa seria bem-vinda. Conheci o noivo numa tarde rápida. Ele me pareceu educado, meio quieto, mas respeitoso. Já a mãe dele, Beatriz, foi outra história. Nos encontramos pela primeira vez numa cafeteria chique, daquelas com cardápio em francês e garçonete que te chama de madame. Eu tinha sugerido um lugar mais simples, uma padaria perto de casa. Mas Camila insistiu, a Beatriz prefere um ambiente mais sofisticado. Cheguei com meu vestido mais bonito, um azul que comprei com esforço para a formatura da própria Camila. Ela, Beatriz, apareceu toda de branco, com um lenço de seda no pescoço, e uma bolsa que com certeza custava mais que o meu salário do mês. Sentou-se ereta, com os dedos cruzados delicadamente, e abriu um sorriso calculado. Agradeço muito sua ajuda com o depósito do bufete, disse ela, olhando diretamente nos meus olhos. E antes que eu pudesse responder, completou, tão generosa para alguém com salário de enfermeira. A frase veio como um veneno doce. Fingi que não entendi. Soltei uma risadinha, fiz que era piada. Mas por dentro, o estômago revirou. Desde aquele dia, percebi que para Beatriz, eu era só um detalhe inconveniente. Alguém tolerado.
Alguém que não combinava com a imagem de família perfeita que ela queria apresentar na festa. Mesmo assim, continuei ajudando. Fiz transferências, paguei florista, resolvi problema com fornecedor. Quando o buffet travou o contrato por falta de pagamento, fui eu que cobri a diferença. Beatriz disse que o cartão dela tinha sido bloqueado temporariamente. Engoli seco, mas não questionei. Camila, nos últimos meses antes do casamento, ligava menos. Quando ligava, era só para tratar de lista de convidados, decoração, detalhes técnicos. Nenhum como você tá, mãe, nenhum tá precisando de alguma coisa. Eu tentava me fazer presente mesmo assim. Insistia. E ela respondia com aquela frieza polida que dói mais do que grito. Perguntei uma vez se ela queria que eu falasse algo durante a cerimônia, talvez uma palavra de bênção, um pequeno discurso. Ela hesitou e disse, num tom ensaiado: "Ah, acho melhor evitar muitos discursos. Muita gente falando fica meio bagunçado." A frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Bagunçado. Era isso que eu representava para ela agora, um elemento desnecessário. Algo que desorganiza a harmonia que ela queria construir. Camila foi se tornando alguém que eu não reconhecia. Quando estava perto da Beatriz, mudava o jeito de andar, o tom da voz, a maneira como me olhava. Era como se tivesse vergonha de mim. Como se minha presença destoasse do cenário que ela montou para si. E mesmo assim, eu seguia acreditando que no fundo, no dia da festa, quando tudo acontecesse, ela daria um jeitinho de me incluir, de me agradecer, de me mostrar que, apesar de tudo, eu ainda era sua mãe. Eu me apegava a essa esperança como quem se agarra à beirada de um poço. Mas essa esperança estava prestes a despencar. A semana que antecedeu o casamento foi uma mistura de ansiedade e silêncio. Eu acordava todos os dias achando que ia receber uma mensagem da Camila, alguma notícia, um pedido de ajuda, mãe, você vai sentar perto de mim, tá? Mas nada vinha. Ela estava ocupada, eu pensava, com os preparativos, com a correria, com os detalhes. Eu me convencia de que era normal, que logo tudo faria sentido. Então, 3 dias antes da cerimônia, ela me chamou para almoçar. Me pegou de surpresa, confesso. Aceitei na hora. Era raro ela tomar essa iniciativa. Escolhemos um restaurante perto do trabalho dela, moderno, desses com prato minimalista e garçom que explica cada ingrediente. Eu fui como sempre fui, com o coração aberto. Ela chegou linda, radiante, com um anel de noivado brilhando sob o reflexo da luz do teto. Os olhos dela estavam vivos, cheios de expectativa. Sentei de frente, admirando como ela estava crescida, mulher feita, decidida. Ainda era minha filha, mas tão diferente da menininha que eu ninava em noites frias. Obrigada por tudo, mãe. De verdade. A gente não teria conseguido sem você, ela disse, segurando minha mão por um instante. Aquilo me deu um calor no peito. Um sinal, talvez, de que eu ainda importava. Eu sorri, disse que estava orgulhosa, que o importante era ela ser feliz. Mas dentro de mim, eu implorava por mais. Por um gesto. Por um convite explícito. Por um quero você do meu lado nesse dia. Mas o momento passou. Ela mudou de assunto. Começou a falar do fotógrafo, da banda, do vestido de última hora da madrinha. E eu fui ficando cada vez mais calada. Aquele almoço parecia mais uma prestação de contas do que uma aproximação real. Um checklist. E eu ali, quieta, tentando encontrar um espaço para mim, naquele roteiro que claramente não incluía minha presença de forma verdadeira. No dia do casamento, tudo parecia um sonho, para os outros. A cerimônia foi linda, em um sítio cercado de vinhedos, céu limpo, flores em tons de lavanda e branco. Camila estava deslumbrante, com um vestido rendado que parecia ter saído de revista. O noivo a olhava como se fosse a mulher mais rara do mundo. E eu ali, sentada sozinha na terceira fileira, do lado do corredor. Ninguém ao meu lado. Ninguém me dirigia a palavra. Aos poucos, comecei a perceber o que antes era só sensação, eu estava sendo empurrada para as bordas. Não fiz parte das fotos com a família. Não fui chamada para ajudar nos bastidores. Ninguém me perguntava nada. Eu era um enfeite dispensável no canto do cenário. E ainda assim,
Me mantive ali, firme, porque era o dia dela, e eu nunca quis ser motivo de constrangimento. Mas o que veio depois, ninguém merece passar. Na entrada da recepção, havia uma mesa de registro com moças entregando crachás aos convidados. Vi uma mulher elegante receber o dela. Uma plaquinha plastificada com borda dourada, com a inscrição Família, mesa 3, e um cordão bonito combinando. Ela sorriu e se afastou. Na fila, fui respirando fundo, imaginando que o meu viria em seguida, que tudo ia se encaixar. Quando chegou minha vez, a atendente nem olhou no meu rosto. Apenas puxou de uma caixa de papelão uma plaquinha de papel comum, amassada numa das pontas, com letras em preto fosco, convidada com acesso limitado. Nem cordão veio, só o papel. Fiquei paralisada. Senti meu rosto esquentar. Olhei em volta procurando algum erro, alguma explicação. Foi quando ouvi o som dos saltos ecoando no piso de madeira. O cheiro do perfume chegou antes dela. Beatriz, ela se inclinou como quem faz confidência e disse, baixinho, com aquele sorriso gelado, isso significa que não tem prato para você. E soltou uma risadinha seca, cruel, antes de desaparecer entre os convidados. Eu congelei. A placa tremia na minha mão suada. Meu estômago revirou. Fui até o mural com o mapa das mesas. Li e reli. Mesa 1, família Langston. Mesa 2, padrinhos. Mesa 3, amigos da faculdade. Mesa 4, família do noivo. Nenhum sinal do meu nome. Nenhum lugar sequer com mãe da noiva. Ainda tentei me convencer de que era um engano. Andei pelo salão, olhando rostos que não conhecia. Os garçons passavam com bandejas de espumante, canapés chiques, e me ignoravam. Um deles quase me esbarrou, e nem desculpa pediu. Encontrei uma cadeira escondida atrás de uma pilastra, decorada com luzinhas. Sentei ali, escondida da festa, mas com visão direta da mesa principal. Camila ria alto. Erguia a taça, brindava, beijava o noivo, tirava fotos. Nenhum olhar para mim, nenhuma lembrança. Meu corpo estava ali, mas minha alma já tinha ido embora. Comecei a suar frio. Meu peito apertou. Pensei em todo o dinheiro que tirei das economias. No envelope branco que deixei na mesa de presentes, com meu nome escrito à mão, na assinatura tremida pelo cansaço. 7.000 que juntei abrindo mão das férias, virando noites, dizendo não para mim mesma tantas vezes. Levantei devagar e fui até a mesa dos presentes. Meu envelope estava lá, no canto do jeitinho que deixei. Intocado. Como se fosse invisível. Peguei, abri, tirei o cheque. Dobrei ao meio com mãos trêmulas, e sussurrei, quase sem ar, acho que você não vai precisar disso. Dei meia volta. Comecei a andar. E foi quando ouvi a voz dela. Mãe, mãe, espera. Mas já era tarde. Tarde demais. A cada passo que eu dava em direção ao estacionamento, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Aquele vestido que escolhi com tanto carinho, a maquiagem que fiz tremendo na frente do espelho, tudo aquilo já não fazia mais sentido. O crachá amassado de mão convidada com acesso limitado estava no fundo da minha bolsa, junto com a vergonha, o constrangimento e a dor de uma mãe que acabou de descobrir que não tem lugar na vida da filha. O som das risadas, da música ao fundo, do tilintar das taças, tudo parecia tão distante. Um mundo ao qual eu não pertencia mais. E não era só pela festa. Era pela vida dela inteira que naquele momento, deixava claro, eu tinha sido colocada de lado. Apagada como quem apaga o nome de um convite indesejado. Entrei no carro. Sentei. As mãos tremiam enquanto eu tentava girar a chave. No retrovisor, vi a imagem dela. Camila. Parada, com o vestido branco imaculado, no meio do gramado. A boca aberta. Os olhos arregalados. Como uma criança perdida. Mas eu não fui até ela. Não dessa vez. Liguei o carro e fui embora. E o silêncio que me acompanhou naquele trajeto de volta foi mais pesado do que qualquer plantão que eu já enfrentei. Mais frio que qualquer madrugada no hospital. Mais cruel que qualquer ausência. Cheguei em casa já tarde. A cidade estava em silêncio. Nem os cachorros latiam. E meu telefone começou a vibrar. Primeiro, mensagens. Depois, ligações. Camila, o marido.
a irmã dela por parte de pai. Mas não havia um único me desculpa, só justificativas. Você não devia ter ido embora assim. Foi só um erro de organização. Não vamos transformar isso em um drama. Também era seu dia. Mas ninguém dizia: mãe, me perdoa. Ninguém dizia: eu errei. Só ruído. Só controle de danos. Como se minha dor fosse só um problema de relações públicas. Entrei no banheiro, tirei o vestido e deixei escorrer pela pele a água quente do chuveiro. Queria arrancar aquela humilhação do corpo, queria afogar o aperto no peito. Mas a água não lavava o que estava dentro. E lá dentro, tudo doía. Doía fundo. Doía como uma ferida aberta que ninguém sequer notou. A noite caiu de vez. Me sentei na sala escura, com um chá morno nas mãos, só para ter algo quente para segurar. Olhei para o envelope do cheque sobre a mesa. Ele ainda estava ali, imaculado, tão cheio de significado, e tão rejeitado quanto eu. Na manhã seguinte, recebi a mensagem de uma amiga que tinha trabalhado com a cerimonialista da festa. Ela hesitou, mas disse: Marta, eu precisava te contar. No plano original, você estava na mesa da família, ao lado da Camila e dos pais do noivo. Mas houve uma alteração. 4 dias antes da festa. Meu coração disparou. Pedi para ela continuar. Ela explicou que Beatriz enviou uma nova lista, removendo meu nome da mesa principal. Te colocaram na mesa dos convidados de última hora. Aquela placa foi a substituição. Mas o mais difícil, Marta, é que a Camila validou a lista. Ela viu. Não chorei. Não naquele momento. Fiquei sentada, ouvindo tudo em silêncio. O peso não era mais da tristeza. Era da certeza. Ela sabia. Talvez não tenha sido ela que escreveu meu nome fora da lista. Mas viu o risco. Viu o apagamento. Viu a omissão. E não fez nada. E isso para mim foi pior do que qualquer indiferença. Pior que ser excluída, é ser excluída com o consentimento de quem você criou com tanto amor. Pensei em cada vez que varri o chão da escola dela depois da reunião de pais porque o ônibus atrasava. Em cada noite em que trabalhei virando para poder comprar os livros que ela queria. Em cada vez que fui ao pronto-socorro com ela no colo, rezando para não ser nada. Tudo isso, e agora eu era um detalhe incômodo. Um fardo que podia ser deixado de lado. Ela não me esperava de volta, porque eu sempre voltei, sempre, mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo invisível. Mas agora não. Nos dias seguintes, continuei em silêncio. 3 dias inteiros. Não atendi o telefone. Não respondi às mensagens. Nem li direito os e-mails do genro, todos com título diplomático. Esperamos retomar a conexão em breve. A verdade, eu não queria reconexão. Eu queria respeito. E isso ali tinha acabado. No 4º dia, ela finalmente ligou. Atendi. A voz dela veio tremida. Mãe, a gente não consegue reservar a lua de mel sem o cheque. Pausa. O sinal vence amanhã. Eu ouvi. E fiquei calada. Deixei ela falar. Dizer que não era a intenção. Que Beatriz disse que a lista estava apertada. Que ela não achava que importava onde eu sentava. Foi aí que eu disse. Firme. Você sabia. Silêncio. Depois ela respondeu, num tom fraco. Eu não achei que fosse te magoar. E aquilo me quebrou de novo. Porque não era só a placa. Era o pensamento de que eu estava tão acostumada a ser deixada de lado, que talvez nem fosse sentir. Mas eu senti. E senti tanto, que resolvi ir embora. Sabe aquela sensação de não ser vista nem reconhecida? Aquela dor de perceber que você virou só uma sombra na vida de alguém que carregou nos braços. Aquela angústia de se olhar no espelho e perguntar: onde foi que eu deixei minha dignidade? Pois é. Era exatamente assim que eu me sentia. Se você já passou por isso, se alguém que você criou, cuidou ou amou profundamente fez você se sentir pequena, eu quero te dizer, você não está sozinha. Naquela manhã, depois da ligação da Camila, fiquei um tempo sentada, imóvel, olhando para o vazio. Ela tinha dito com todas as letras: não achei que você fosse se magoar. Aquilo ecoava dentro de mim como um tambor surdo. A frase era tão absurda, tão cruel, tão reveladora, que me doeu mais que a humilhação da festa. Foi como se ela dissesse: você aguenta tudo, mãe.
Já passou por tanta coisa, essa é só mais uma. Nem vai fazer diferença. E ali, pela primeira vez em muitos anos, eu senti algo diferente. Uma raiva silenciosa. Uma vontade imensa de não mais aceitar aquele papel de mulher forte que aguenta tudo calada. Porque não se trata de ser forte. Se trata de ser respeitada. Levantei da cadeira devagar, como quem acorda de um sono longo. Fui até o quarto, peguei o envelope com o cheque e fiquei olhando para ele. A letra da minha dedicatória ainda estava ali, escrita com cuidado, para o novo capítulo de vocês. Mas o meu capítulo, ali, tinha acabado. Respirei fundo. Senti o corpo tremer. E pela primeira vez desde aquele casamento, eu chorei. Chorei com vontade. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se o peso estivesse finalmente saindo. Um peso que eu carregava há anos, sem perceber. Depois daquele choro, me olhei no espelho. Vi uma mulher que sobreviveu a tudo, que criou uma filha sozinha, que enfrentou plantões de 18 horas, que cancelou férias, sonhos, vontades, e que mesmo assim, estava inteira. Pela primeira vez, eu me dei permissão para me escolher. Não por egoísmo, mas por amor próprio. Liguei o chuveiro. Tomei um banho longo. Vesti minha camiseta velha preferida, aquela desbotada que diz: "Não me subestime, sou mais forte do que pareço." Fiz um café fresco, sentei na varanda e senti o sol na pele. E naquele instante, entendi. Eu não precisava que ninguém me validasse, muito menos quem não soube me valorizar. No final do dia, olhei o celular. Camila não tinha mandado mais nada. Nenhum desculpa, nenhum mãe, eu errei, só o silêncio. Um silêncio que antes me doía, mas agora me fortalecia. Pensei, se for para dar alguma coisa a partir de hoje, será com condições, com limites, com respeito. Nunca mais serei aquela que doa até a alma e recebe migalhas em troca. Peguei papel e caneta. Pensei em escrever uma lista com tudo o que eu queria dizer. Mas no lugar disso, escrevi 3 frases simples. Eu sou suficiente. 2. Eu mereço ser tratada com dignidade. 3. Eu não volto mais para onde me anulam. Colei esse papel na porta da geladeira. E todas as manhãs, desde então, eu leio em voz alta. No dia seguinte, fui trabalhar. Cheguei ao hospital com outro semblante. As colegas notaram. "Marta, você tá diferente." Mais, firme. E eu estava mesmo. Porque algo dentro de mim tinha mudado. Algo que nunca mais voltaria a ser como antes. Comecei a mudar pequenas coisas. Fiz minha primeira marmita só para mim, com tudo que eu gostava. Troquei o velho porta-retrato da formatura da Camila por uma imagem de uma paisagem que sempre sonhei visitar. Liguei para uma amiga antiga e marcamos de sair. Ri como há muito tempo não ria. E dormi, naquela noite, sem culpa, sem dor, sem arrependimento. Percebi que eu não precisava da aprovação de ninguém. Que meu valor não depende do lugar que me dão numa festa, numa mesa, ou na vida. Eu posso me dar meu lugar. Eu posso me escolher. Se você está lendo isso agora, se você já se sentiu apagada, excluída, deixada de lado, saiba, você também pode dizer: basta. E não é orgulho, é dignidade. Dizem que mãe aguenta tudo, mas não é verdade. Mãe também cansa. Mãe também sofre. E mãe também precisa de cuidado. O problema é que a gente se acostuma a dar tanto, que esquece que também merece receber. Naquela semana, pela primeira vez, comecei a pensar o que eu quero daqui para frente, o que me faz feliz, que tipo de vida eu quero construir sem depender do amor de quem me vê como obrigação. Era hora de pensar em mim, de fazer planos meus, de sonhar novos caminhos, e principalmente de não voltar atrás. Naquela noite, depois de um longo dia no hospital, sentei à mesa da cozinha com o cheque na mão e um caderno velho de capa dura que guardei por anos. Nele, estavam todos os meus antigos sonhos, rascunhos de viagens que nunca fiz, cursos que nunca consegui pagar, receitas que nunca tive tempo de testar. Era meu pequeno relicário silencioso. Abri na primeira página e escrevi: a partir de hoje, tudo será diferente. Ainda que meu coração estivesse ferido, eu sabia, aquela ferida era também o começo de algo novo.
Não dava mais para viver esperando que os outros me valorizassem. Se era para reconstruir alguma coisa, minha paz, minha autoestima, minha dignidade, seria com base no respeito. E a primeira regra seria simples: quem quiser algo de mim, agora, terá que vir com verdade. No dia seguinte, Camila ligou de novo. Eu deixei tocar. E mais uma vez. E mais uma. Até que ela mandou mensagem: Mãe, precisamos do cheque para concluir a lua de mel. Você disse que ajudaria. Eu respirei fundo. Ela ainda não tinha entendido. Ainda tratava minha presença como um favor que ela aceitava com tolerância, não como um amor que deveria vir com reconhecimento. Foi quando tive a ideia: se era para ela querer meu dinheiro, ela teria que encarar a mãe que ela ignorou. Sentei diante do computador e escrevi um e-mail. Simples, direto, sem drama. Camila, recebi sua mensagem. Podemos conversar, sim. Mas se houver ajuda financeira, ela virá mediante contrato formal, com cláusulas, prazos e garantias. Nada será dado sem respeito e responsabilidade. Aguardo sua resposta para agendarmos uma reunião presencial com testemunhas. Marta. Fiquei ali olhando para a tela. Antes, eu teria apagado. Teria suavizado. Teria trocado por minha filha, vamos conversar com carinho. Mas não dessa vez. Agora era diferente. Enviei. No dia seguinte, ela respondeu: Ok, só isso. Sem desculpas, sem carinho, sem reconhecimento. Apenas ok. Aquilo me confirmou o que eu já sabia: não era arrependimento. Era necessidade. Era egoísmo. A partir daí, elaborei o plano como se fosse um projeto de hospital. Separei tudo: os depósitos que fiz para o bufete, os comprovantes da floricultura, as mensagens com valores. Juntei as transferências bancárias, os prints de conversa com a cerimonialista. Montei uma pasta. Marquei com um amigo antigo, contador, que se ofereceu para me ajudar com os termos do contrato. Fiz tudo certinho. Com cláusulas claras. Com datas. Com assinaturas obrigatórias. Era um empréstimo. E não um presente. E acima de tudo, uma demonstração: eu não era mais a mulher que aceitava tudo calada. No dia da reunião, Camila chegou com o marido. Estavam sérios. A primeira coisa que ela disse foi: Achei que você ia me perdoar. Eu respondi com calma: Eu já perdoei, Camila. Mas isso não quer dizer que eu vá me anular de novo. Ela murchou. E ficou em silêncio. Mostrei os papéis. Ela leu. O marido leu. Não gostaram. Claro que não. Assinar significava reconhecer que tinham feito algo errado. Que não era um simples apoio de mãe, mas sim uma reparação. Depois de minutos de hesitação, ela assinou. E eu não sorri. Apenas guardei os papéis, entreguei o cheque, e disse: Agora é com vocês. Não foi vingança. Foi justiça. Foi a chance de colocar limites onde sempre me invadiram. Foi uma lição. Porque às vezes, amar alguém também é ensinar que toda ação tem consequência. Naquela noite, não tive insônia. Nem raiva. Nem tristeza. Só uma serenidade silenciosa. A mesma que sentia depois de um plantão bem feito, quando sabia que tinha dado tudo de mim, mas sem me esgotar por inteiro. Ali, começou minha virada. Voltei ao meu caderno de sonhos antigos. Escrevi na página seguinte: talvez ainda dê tempo para mim. Fiz uma lista. Simples. Coisas pequenas, mas só minhas. Voltar a caminhar de manhã no parque. Comprar um tênis novo, confortável e bonito. Fazer uma aula de dança de salão. Viajar sozinha pela primeira vez. E sabe de uma coisa? Comecei no dia seguinte. Fui à loja, comprei o tênis. Vermelho, como eu sempre quis e nunca tive coragem. Depois, me inscrevi numa aula de dança no centro cultural aqui do bairro. Cheguei tímida, mas fui recebida com abraços, música e leveza. Pela primeira vez, senti que podia ocupar um espaço onde ninguém me julgava. Porque às vezes, a melhor virada da nossa vida não vem quando alguém nos pede perdão. Vem quando a gente se perdoa por ter se calado por tanto tempo. Vem quando a gente decide que o nosso amor próprio vale mais do que qualquer convite de casamento, qualquer elogio vazio, qualquer me desculpa atrasado. E o mais bonito é que quando a gente começa a se cuidar de verdade, o mundo muda de cor. Passaram-se algumas semanas depois daquela reunião. O cheque foi descontado,
A lua de mel deles aconteceu. Foram para Fernando de Noronha, tiraram fotos deslumbrantes, sorrisos em todas. Camila postou algumas nas redes sociais, com legendas de gratidão genérica, grata por cada detalhe desse sonho. Nenhuma menção ao nome de quem financiou aquele detalhe, mas sinceramente, aquilo já não me feria mais, porque a maior mudança não estava nela, estava em mim. E foi justamente por ter mudado que a revanche aconteceu da forma mais inesperada em silêncio. Na volta da viagem, Camila me mandou uma mensagem tentando se reaproximar. Podemos almoçar? Quero conversar. Pensei, analisei e respondi. Claro, mas no meu tempo e no meu lugar. Marcamos num restaurante simples, numa rua tranquila, onde eu costumava ir com minhas amigas. Não era o tipo de lugar que ela escolheria, mas era o meu. Chegou com um sorriso que parecia ensaiado. Tentou puxar conversa, contar novidades. Mas ali, naquela mesa, quem tinha o controle era eu. E eu estava diferente. Mais calma, mais firme, mais inteira. Ela disse: queria te explicar o que aconteceu. Dizer que foi um erro. Olhei nos olhos dela e respondi: não preciso mais de explicações, Camila. Preciso de respeito. Só isso. Ela tentou justificar a lista. A Beatriz, o estresse, os prazos. Eu ouvia, mas não com o mesmo coração de antes. O coração que esperava carinho, que buscava aprovação, que aceitava qualquer afago em troca de ser vista, esse tinha ficado lá, no altar onde não me deram lugar. Depois de alguns minutos de conversa, ela finalmente parou e disse: mãe, eu me arrependo, de verdade. Eu te machuquei. Foi sincera. Eu vi no olhar dela, mas era tarde. Respondi com ternura, mas sem recuar: Camila, eu não sou mais aquela mulher que aceita tudo para não causar problema. A mãe que você apagou da festa ainda existe, mas agora ela sabe o valor que tem, e não vai mais aceitar menos do que merece. Ela chorou. Pela primeira vez, sem se esconder. Chorou como uma filha que finalmente enxerga a mãe. Talvez fosse o começo de uma nova relação. Talvez não, mas pela primeira vez, eu estava em paz com qualquer caminho. A verdadeira revanche não foi uma briga, não foi um escândalo, foi ter reencontrado minha voz, foi ter dito não com dignidade, foi ter feito valer o que senti. Naquela mesma semana, pedi para reduzir meus plantões. Troquei a carga horária pesada por uma vida mais leve. Comecei a frequentar as aulas de dança 2 vezes por semana. Conheci gente nova. Reaprendi a rir sem culpa, a me olhar no espelho sem pressa, a preparar meu café da manhã com calma, ouvindo música. Um dia, numa dessas aulas, um senhor de olhar doce e passos desajeitados me chamou para dançar. Aceitei. E naquele rodopio simples, me senti jovem de novo. Não pela idade, mas pela liberdade. Porque nada envelhece mais do que viver em função de quem não nos enxerga. Beatriz nunca mais me procurou. Nunca se desculpou. E sinceramente também não espero que faça. Pessoas como ela vivem numa bolha de superioridade onde empatia é artigo de luxo. Não espero nada de quem nunca me deu nem um bom dia sincero. Camila começou a se aproximar aos poucos, com mensagens tímidas, fotos do dia a dia, pequenas tentativas. Eu respondo com gentileza, mas com clareza: meu espaço agora é sagrado. E se quiser fazer parte dele, terá que entrar com respeito, de pés limpos e coração aberto. O contrato do cheque. Eles pagaram direitinho, parcelado, como combinamos. Sem atrasos, sem pedidos de perdão, só responsabilidade. E para mim isso já era muito mais do que eu tinha recebido em anos. E sabe o mais bonito de tudo? Eu não precisei gritar, não precisei bater porta, não precisei implorar. Eu só precisei me levantar. E às vezes, a maior vingança é exatamente essa: mostrar que você não precisa mais ser salva, porque aprendeu a se salvar. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais dor, sinto orgulho. Orgulho de mim, orgulho da mulher que finalmente se escolheu, depois de anos vivendo em função dos outros. Não me arrependo do amor que dei, nem dos sacrifícios que fiz, mas aprendi que amar também tem limite, e que dignidade não é opcional, é essencial. Se eu pudesse dizer algo para aquela versão de mim, que recebeu um crachá de convidada com acesso limitado na festa da própria filha, eu diria: calma. Isso não é o fim.
Isso é o começo de algo muito maior. Você ainda vai se redescobrir. Você ainda vai florescer. E floresci. Não porque alguém me regou com carinho, mas porque eu mesma aprendi a cuidar do meu solo, a proteger minhas raízes, a me valorizar. Me reencontrei no silêncio, no chá quente numa noite solitária, no tênis novo que calcei sem medo de parecer boba, na dança com um estranho simpático que me tirou para rodopiar num salão simples. Me encontrei nos dias em que não esperei mais mensagem, nem desculpa, nem reconhecimento. Hoje entendo que algumas portas não se fecham com estardalhaço. Elas se trancam por dentro, com calma. E a chave? Essa a gente joga fora com orgulho. Camila ainda está no processo dela. Às vezes manda fotos, às vezes não. Às vezes pergunta se estou bem, outras passa dias sem dar notícia. E tudo bem. Eu já não dependo disso. Porque agora, eu sou a prioridade da minha própria vida. Pela primeira vez em muito tempo. E sabe o que é mais libertador? É perceber que o maior presente que posso dar para mim mesma, sou eu. O silêncio que antes doía, hoje é minha proteção. O espaço que antes parecia vazio, agora é fértil. A ausência de quem não soube me valorizar, abriu espaço para a presença mais importante de todas, a minha. Se você, mulher que está ouvindo essa história agora, já se sentiu deixada de lado, já foi esquecida por quem você mais amou, já se viu mendigando afeto, onde deveria haver reconhecimento, saiba, você não está sozinha. E mais do que isso, você pode recomeçar. Sim, você pode dizer, basta, com firmeza e doçura. Pode plantar novos sonhos. Pode dançar de novo. Pode vestir o que quiser, comer o que ama, dormir em paz. Você pode se reconstruir, porque quando a gente se escolhe, o mundo se transforma. E agora, quero saber de você, você já passou por algo parecido? Já sentiu que foi deixada de lado por alguém da sua própria família? Compartilha nos comentários. Sua história pode tocar e fortalecer outras mulheres que estão vivendo esse mesmo caminho de reencontro. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir isso hoje. Vamos construir juntas uma rede de mulheres fortes que não têm medo de recomeçar, porque recomeçar também é um ato de amor. E se ninguém te disse hoje, você importa. Você é valiosa e merece respeito todos os dias. Com carinho, Marta.